Olá e sejam bem-vindos de novo às pessoas. Olá e sejam bem-vindos de novo aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vou-vos trazer um caso sobre um episódio na história mundial. Vou-vos falar da pandemia do vírus da influenza, também conhecido pela gripe espanhola. Há pouco mais de 100 anos atrás, o mundo vivia uma das maiores, se não mesmo a maior pandemia de sempre da história e, sem dúvida nenhuma, a mais mortífera. A pandemia da influenza arrasou e surpreendeu o mundo e até hoje em dia não é muito certo o número de vítimas, mas estima-se que infectou mais de 500 milhões de pessoas, cerca de um terço da população mundial da altura, e que matou entre 20 a 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. O vírus da influenza pertence à família dos vírus H1N1, que até devem ter ouvido falar em história recente, devido ao surto da gripe das aves, que é uma estirpe H5N1, e a gripe suína em 2009. Os H1N1, apesar de altamente contagiosos, são geralmente inofensivos, fazendo parte deles, por exemplo, as gripes sazonais. Aliás, a palavra em inglês flu, que quer dizer gripe, vem por fazer parte da família dos vírus influenza. O corpo de um ser humano, em geral, começa a ser exposto a este tipo de vírus por volta dos 5 anos de idade. E desde esse primeiro contágio, as nossas defesas, de certa forma, gravam e lembram-se para a vida toda da forma como combateram esse primeiro vírus. Ganhamos assim a nossa imunidade. Devido a isso, os vírus desta família são geralmente muito inofensivos para o ser humano, mas em 1918 o caso foi diferente. Muito diferente. Uma nova variante dos H1N1, muito mais forte, à qual a população tinha pouca ou nenhuma imunidade, propagou-se rapidamente, causando o pânico da população. Os vírus influenza são rapidamente mutáveis, o que também não ajudou quer ao combate, quer ao estudo da doença. Estima-se que o paciente zero, ou seja, a primeira pessoa a ter o vírus, foi um cozinheiro no pelotão militar dos Estados Unidos da América, que estavam fixados no estado do Kansas, a 4 de março de 1918. Apresentava febre de 40 graus. Pensa-se que o evento de spillover, ou seja, como um vírus passa de uma espécie para outra, foi desde aves de capoeira para humanos, principalmente se o paciente zero foi um cozinheiro. Em apenas dias, o pelotão, que contava com 54 mil homens, registrou mais 522 outros casos e no fim do mês já 1.100 soldados tinham o vírus. Numa época em que viajar não era assim tão rápido nem comum como nos dias de hoje, o que é que fez com que este vírus se espalhasse tão rapidamente para outros países? Pois é, uma das questões mais internacionais do século XX ainda estava a decorrer neste período, a Primeira Guerra Mundial. Com isso, e com os Estados Unidos a entrarem na guerra em 1917, o contágio mundial aconteceu numa questão de meros meses e, passado um tempo, já a Europa era o segundo epicentro da epidemia. O primeiro caso na Europa apareceu em França apenas um mês depois do primeiro caso nos Estados Unidos, depois da chegada de tropas americanas aos portos franceses. Na altura, e por causa da questão da guerra parecer, claro, mais importante, o vírus foi relativizado e até lhe deram o nome de a febre dos 3 dias. Nas primeiras fases da doença, realmente esse era o sintoma mais comum, era ter febre durante 1 ou 2 dias, que passava, e na maior parte dos casos, sem complicações demais. Apenas uma minoria sofria de lesões secundárias provocadas pelo vírus, como por exemplo de pneumonia, que claro poderiam mesmo levar à morte. Outros sintomas desta primeira fase eram, por exemplo, fadiga e calafrios. O vírus de influenza ficou também conhecido pelo nome de gripe espanhola, mas sem qualquer fundamento. O primeiro caso estima-se então ter sido nos Estados Unidos e a única razão pela qual a doença teve este nome é por causa do contexto de guerra e propaganda política. E Espanha era um país neutral nesta guerra e publicava livremente notícias sobre a doença, enquanto outros países não o faziam. Por volta de junho do mesmo ano, os casos estavam a diminuir e muita gente acreditava que o pior já tinha passado, mas em agosto tudo piorou. Os casos não só aumentaram de dia para dia, como também a taxa de mortalidade era muito superior ao que tinha sido até agora. Assim, a segunda e gravíssima segunda vaga do vírus da influenza começou.
maioritariamente em cidades com grandes portos marítimos que naquela época estavam a receber tropas de todo o mundo. Os sintomas da segunda fase agravaram-se, como ter, por exemplo, pele azulada por causa das dificuldades em respirar e pulmões cheios de líquido que levavam as pessoas a sufocarem até à morte. Havia gente que tossia tanto que rebentava com os músculos, criando hematomas. Um dos sintomas também mais estranhos deste vírus era a formação de bolsas de ar mesmo embaixo da pele. E quando, por exemplo, um paciente se virava na cama, as bolhas rebentavam como um som tipo estalido a acompanhar. A situação estava caótica. Os hospitais estavam cheios, com muitos médicos e enfermeiros também a contraírem o vírus. Não havia muito pessoal médico a trabalhar. Conta-se que muitas vezes os médicos e enfermeiros a trabalhar eram esperados por populares à porta do hospital, onde eram raptados de alguma forma para irem tratar pessoas a casa, visto já não haver nem espaço nos hospitais, nem médicos a fazer visitas ao domicílio. As complicações pulmonares começaram a ser mais graves e mais frequentes. A taxa de mortalidade da segunda vaga aumentou 25 vezes em relação à primeira vaga. O grande pico de mortes deu-se a novembro de 1918. Um tratamento muito comum receitado para a doença era a toma da aspirina, que, consoante a gravidade dos sintomas, era receitada numa dosagem proporcional. Hoje em dia sabemos que existe uma dosagem máxima aconselhada na toma da aspirina, que são 6 comprimidos por dia no máximo, mas na altura não se percebia muito bem os efeitos secundários nem os perigos da sobredosagem da aspirina. Então deveria ser comum que não só um médico receitasse várias doses por dia, como também, quem sabe, as pessoas no desespero da doença se automedicassem em exagero. Um dos efeitos secundários mais graves da toma exagerada do medicamento é a acumulação de líquidos nos pulmões, que se viu muito nesta segunda vaga. Acredita-se então que a toma da aspirina em altas dosagens também contribuiu imenso para o aumento da mortalidade da doença. O cenário estava pior do que o imaginado. Muitas famílias foram vítimas do vírus e até era comum ver-se, por exemplo, um pano branco à volta dos fechadores das portas. Este era o sinal que naquela casa estavam pessoas infectadas com o vírus. Havia falta de caixões e começou-se mesmo a enterrar pessoas em valas comuns. Nos Estados Unidos, muitas famílias começaram a ser obrigadas a fabricar o caixão e a enterrar os próprios parentes, mas em muitas das famílias ou estavam fracos demais por causa da doença para o fazer, ou não sobravam simplesmente parentes para o fazer. A doença dizimou famílias inteiras. Muitos oficiais que se acredita foram os grandes responsáveis pela propagação rápida do vírus foram examinados e um cientista alemão identificou a doença como sendo proveniente de uma bactéria. O que, claro, sabemos agora que não é verdade. Isto porque, na época, os microscópios não alcançavam ver um micro-organismo tão pequeno como um vírus. Ainda tentaram vacinar militares contra essa bactéria, que, claro, se revelou ineficaz no combate ao vírus. As respostas à pandemia também foram muito diversificadas. O governo britânico disse para se continuar normalmente com a rotina que a economia britânica não conseguia suportar uma quarentena obrigatória e uma guerra ao mesmo tempo. Só em novembro proibiram ajuntamentos e fecharam os cinemas. Nos Estados Unidos foi implementado em algumas cidades o uso obrigatório da máscara de gás pela primeira vez na história e alertaram também para os cuidados a ter com as vias respiratórias expostas e o distanciamento social. Mas todas as medidas foram muito ineficazes no combate à pandemia. No fim do inverno de 1918, a pandemia finalmente acabou e houve ainda uma terceira vaga muito pequena na primavera de 1919. Não foi criada nenhuma cura ou medicamento para amenizar os sintomas, simplesmente o vírus fez o seu percurso à volta do planeta. Às pessoas só podia acontecer uma de duas opções: ou morriam com o vírus ou ganharam imunidade, fazendo o vírus perder assim a força. Estima-se que só nos Estados Unidos da América, que foi, claro, um dos países mais afetados, o vírus da influenza tenha reduzido a esperança média de vida em 12 anos na população americana. Em Portugal, o vírus também conhecido como a pneumónica apareceu pela primeira vez a maio de 1918 e matou mais de 60 mil portugueses, a maior parte jovens. Se calhar as vítimas mais conhecidas foram 2 dos 3 pastorinhos das aparições de Fátima, que morreram tempos depois das aparições, ambos devido a complicações do vírus. Tinham 10 e 9 anos. Também o pintor português Amadeu de Sousa Cardoso foi vítima do vírus,
tinha 30 anos. O vírus de influenza e esta pandemia de 1918 ficou para a história e durante anos e anos os vírus desta família foram os mais estudados. Finalmente, em 1936, a variante que causou a pandemia de 1918 foi isolada e começaram o estudo de vacinas. A primeira foi testada durante a Segunda Guerra Mundial, também em militares dos Estados Unidos. A taxa de mortalidade desta pandemia foi de mais ou menos 2,5%, que em comparação com outras variantes da mesma família é à volta dos 0,1%. Em 1949, um estudante sueco de microbiologia chamado Johan Hultin foi de viagem ao Alasca com a mulher. Lá ele travou conhecimento com um antropologista da zona e mais tarde Hultin teve acesso aos arquivos antigos da igreja, onde constavam informações sobre os mortos em 1918 de influenza e também onde estavam enterrados. Ele chegou à conclusão que um desses locais de enterro era gelado o suficiente para poder ter preservado melhor os corpos e assim dentro deles, quem sabe, preservar o vírus também. Em 1951 e com todas as autorizações necessárias, abre-se a vala comum marcada com 2 cruzes onde estavam 72 vítimas do vírus de influenza de 18. No entanto, tentou reavivar o vírus em laboratório, mas sem sucesso. A missão falhou. Mas em 1997, Hultin, já com 72 anos, viaja de novo ao Alasca depois de estudar uma nova forma de isolar o vírus e pede para reabrir de novo a vala. Lá ele encontrou o corpo de uma mulher obesa muito bem conservado. O facto de haver gordura em excesso no corpo fez com que isso protegesse os pulmões da degradação. Ele removeu assim os pulmões do corpo e foi aí que conseguiu extrair o vírus e descobrir muito do que sabemos hoje sobre este vírus. Conseguiram reativar o vírus em laboratório, onde o injetaram a macacos e estes desenvolveram todos os sintomas antes descritos: febre, dificuldade em respirar e eventual morte. Só assim conseguiram ver que o vírus mutou em 1918 e só assim conseguiu passar de aves para humanos. Só depois disto conseguiram criar uma vacina que prevenisse que esta estirpe de H1N1, caso volte, não possa causar esta gigantesca pandemia que causou. Hoje em dia as vacinas sazonais da gripe já incluem a variante H1N1 para se possivelmente evitar ou pelo menos diminuir o impacto caso uma nova vaga venha a aparecer. É curioso como também agora estamos a viver uma pandemia e como no fundo também estamos a fazer parte da história. Os vírus H1N1 e os SARS-CoV-2 não são relacionados, nem sequer são da mesma família, embora os dois afetem as vias respiratórias e sejam altamente contagiosos também por essa via. Muitos dos cientistas pensavam que se tivesse de temer alguma família de vírus no futuro, seria os H1N1, já que estão sempre a mutar, mas afinal veio uma pandemia de coronavírus, sinal que também há muito desconhecimento nesta área, mesmo dentro de profissionais e estudiosos de ciências. É incrível como a história é mesmo cíclica e parece às vezes que andamos aqui em loop e também, novamente, parece que estamos a cometer os mesmos erros que já cometemos. E é este o caso sobre o vírus de influenza de 1918. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like e subscrever ao canal se ainda não estiverem. Se quiserem também podem deixar nos comentários algumas dicas de vídeos para eu fazer. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye!